É verdade. Alguma coisa está fora da ordem. Poético. Eu não sei, porque a gente tem que ver, em alguns jogos, o Flamengo não tem colocado o considerado time titular. Então, isso pode afetar um pouco essa leitura. Por exemplo, contra o Palmeiras. Por exemplo, contra o O Palmeiras. Corinthians foi um gol contra. Sim. E o Flamengo também vinha de um início de campeonato muito ruim. Antes da chegada do Dorival. Ainda com o Dorival demorou um tempinho para ajustar. A própria estreia do Dorival foi contra o Inter. Sim, O jogo lá que ele teve a famosa frase lá do Mano Menezes, né? Aqui também estava esculhambado e tal. Bem, nenhum dos dois está esculhambado mais, né? Não. Esse Muita coisa mudou de lá para cá. E agora, alguém vai esculhambar o outro? Acho que é um belo jogo de futebol. O Flamengo é favorito. Eu acho que o Flamengo vai fazer o seu grande apronto e tem um adversário de alto nível para fazer esse apronto para a final da Copa do Brasil, que por sua vez não deixará de ser também um apronto para a final da Libertadores, que vem 2 semanas depois. E eu acho que o Flamengo jogando em casa é grande favorito. Acho que essa é a grande questão do jogo de hoje. Se a gente olhar para trás e ver a evolução do Flamengo desde aquele primeiro jogo do Dorival e essa situação de enfrentar o Inter hoje no Maracanã, se realmente, após o jogo, o Mano Menezes vai conversar com o Dorival e falar parabéns. Desesculhambamos, Desesculhambou o time. Porque o Mano corrigiu muitas coisas, tanto que o Inter hoje está nessa condição no Brasileiro e o Dorival tem o Flamengo nessa condição nas Copas. Tem que ser o Inter um pouquinho diferente do que empatou contra o Red Bull Bragantino, né? Que não conseguiu encontrar soluções para a partida, assim, diante de um Flamengo que propõe muito, que tem muito definido o que fazer no jogo. O Inter vai precisar de um pouquinho mais do que apresentou no empate contra o Red Bull Bragantino. Vem numa sequência de invencibilidade que cada vez mais ganha confiança. O trabalho do Mano, ele tem essa regularidade, não tão regular, mas tem uma regularidade de resultados, mas contra um Flamengo que eu tô com o Gênio. O favoritismo é muito claro, não só por jogar dentro de casa, mas pelo que apresenta atualmente com o trabalho do Dorival. O Inter tem que ser melhor do que foi contra o Red Bull Bragantino, isso eu tenho certeza. Contra o Atlético Goianiense não tinha ido bem, né? O Inter não tinha sido uma partida fácil ali. Eu acho que o Inter tem uma limitação de elenco que o Flamengo não tem. E isso faz com que a equipe seja mais de altos e baixos. Tem um teto, né? Isso, está fazendo o que pode no Brasil. Tem jogos que a proposta encaixa, em outros jogos não encaixa porque, sim, você não tem muito de onde tirar. Né? O Flamengo às vezes olha para o banco e, tem aqui Vidal, tem Cebolinha, tem Marinho, tem outros jogadores que podem fazer a diferença. Então, essa é a grande questão. É mais confiável. Acho que o Mano Menezes vai olhar para o Flamengo e vai pensar assim, rapaz, eu sei que alguma coisa aconteceu, está tudo assim tão diferente nesse adversário, né? E é isso, eu acho que está tudo muito diferente no Flamengo e está bem parecido no Inter. O Inter de hoje é muito semelhante àquele de quando recebeu o Flamengo. Tem esse baque da lesão do Gabriel, né, que é um jogador que está um tempo no Internacional, uma lesão chata, né? De ligamento, mas acho que é mais ou menos isso. É o que tem apresentado, tem um teto, atingiu esse teto. Às vezes vai melhor, às vezes vai pior. Exatamente. Mas e aí uma média. Tem um adversário que é fortíssimo. Então, a derrota hoje do Internacional talvez esteja na conta ali, né? Aí ele vai falar assim, lembra quando a gente chegou um dia a acreditar nesse título, né? Exatamente. Mas foi ficando aí pelo caminho. Agora, o Flamengo vai conseguir fazer um último ensaio antes da final da Copa do Brasil, algo que o Corinthians dificilmente vai conseguir, Mari. Provavelmente. Provavelmente, diante da sua torcida, tem aquilo que o Dorival entende como o time realmente das Copas. E é colocar essa galera em jogo justamente para não chegar na grande decisão. Não vai ter problema, né? Não vai ter nenhum tipo de desentrosamento até lá. Mas eu acho que dá para chegar num gás melhor do que o Corinthians, que deixou de conquistar pontos ontem. A reta final da temporada rubro-negra promete
O Zinho fez um comentário aqui interessante quando apareceu a escalação do Internacional, hein? Ufa. Qual foi o comentário aí? Não é sobre a bergamota, não. De frente pro meu parceiro Fernando Praz. E aí ele fala, eu vou captando, né? Sim, captando a mensagem. A vida é aprendizado, né? Diariamente. Aí ele falou lá do meio campo anteriormente, né? Ele tinha falado assim, não, esse meio campo aí, assim, tá meio aberto, né? Pra um jogo assim, não foi? Foi. Aí eu lembrei do que ele falou aí quando eu vi ali Lisieiro. Edenilson. Quem é o primeiro volante? O Gabriel não tá, né? Não, infelizmente. Aí o Alan Patrick, o time do Inter é melhor do que o do Santos, tá? O comentário do Fernando Praz foi o meio campo. O Santos joga em casa. O Santos joga em casa. O Flamengo é melhor que o Atlético também. Também tem. É isso. Então a gente, olhando assim, não tem um primeiro volante. O Alan Patrick não é um cara de pegada. O Pedro, né, é de velocidade pelo lado. Vai recompor, igual a gente estava falando, os jogadores de lado de velocidade, o Maurício e o Pedro Henrique, vão voltar, vão ajudar. Mas é um meio campo bem ousado, hein? Não é... até me surpreende, porque não é a característica muito. O Mano sempre tem um cara mais da pegada ali, da proteção da frente da área, da zaga. E para completar o seu comentário, por favor, a escalação do Flamengo. Veja aí a escalação do Mengão para o jogo já daqui a pouco. É o time considerado a força máxima, né? Olha lá, é esse o time que vai pegar o Internacional, né? Ô João, o Cozinho tocou num ponto interessante. Vai depender muito da volta dos dois, do Pedro Henrique e do Maurício, pelo lado, para conseguir baixar do lado dos dois volantes, que é o Lisieiro e o Edenilson, para fazer essa linha de 4 na frente da defesa, para os dois volantes não precisarem sair do corredor central. Se começar... Eles já não são grandes marcadores, né? Não é o primeiro volante que nem o Gabriel, que era aquele cão de guarda. Então vai depender muito dessa recomposição, dessa linha de 4 junto com os volantes para poder dar uma consciência defensiva, porque o Flamengo é um time que gosta de ter a bola, né? Sem dúvida. Nosso tio ali, nosso câmera ali. Tá animado, tio? Tá preocupado, tio? Você está preocupado com a escalação? Nós temos o nosso tio aqui, o nosso câmera colorado aqui. Ele disse que está preocupado. Mari Pereira, qual é a sua análise, a sua expectativa aí para esse Flamengo Internacional hoje? O time do Flamengo, ele é uma baita armadilha, né? Do meio para frente ali na movimentação das peças, né? Então, assim, é um time muito difícil de marcar. Não só por conta do trabalho do Dorival, de como encaixou o coletivo, mas porque as peças individuais, elas precisam de muito pouco espaço. Sim, Arrascaeta e Everton Ribeiro precisam de muito pouco espaço para conduzir, para raciocinar, para criar. E aí, Pedro, Gabigol, ali atrás o João Gomes e o Thiago Maia protegendo, assim, a zaga, que também dispensa comentários. Eu acho que é um trabalho bem interessante para o Internacional marcar esse meio de campo do Flamengo. E pode ser a última vez antes da final da Libertadores que esse time aí entra em campo pelo Brasileiro. Porque no sábado contra o Cuiabá lá será a equipe reserva. Aí vem a final da Copa do Brasil. No meio dos dois jogos com o Corinthians tem o Atlético Mineiro, será a equipe reserva. Aí vem a decisão da Copa do Brasil, dia 19. Faltarão 10 dias para o jogo contra o Atlético Paranaense. Aí lá na frente será feita uma avaliação se usará o time ou não antes do jogo final da Libertadores da América. Mas é uma possibilidade, assim. Assim, tem que realmente... Assim, o Flamengo, todo o mérito do Palmeiras venceu. A gente estava lá na decisão. Sim, sem dúvida. Foi muito eficiente a estratégia do Abel. Palmeiras legítimo campeão. Mas o Flamengo chegou... Teve chance de ganhar o fisicamente, jogo, né? Não, mas o time fisicamente chegou mal. Bem abalado. Bem ruim. Ó, eu te digo aqui. Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Arrascaeta, Bruno Henrique... O Arrascaeta não jogava há 45 dias. No mínimo tinha 4, 5 que... O Felipe saiu na metade do primeiro tempo. E o Flamengo olha muito para isso. Aprendeu a lição? Aprendeu. Foi uma reta final que comprometeu no ano passado. Então, assim, tem uma decisão de Copa do Brasil, você não pode abrir mão. Aí tem que ir com tudo. Vai pro jogo. E aí esse jogo do Inter é fundamental ir com o time principal, porque você tem uma semana para descansar, treinar, preparar para a decisão contra o Corinthians. Mas depois dessa decisão, aconteça o que acontecer,
você tem 10 dias. De repente, você pode usar para mais um jogo ali do Brasileirão, mas é pensamento total na Libertadores. Tem viagem, Guayaquil, Flamengo vai de voo fretado e tal, é mais tranquilo, mas assim, o planejamento da comissão técnica e principalmente do departamento de fisiologia, departamento médico, que estavam no ano passado, vai ser fundamental para municiar, ajudar o Dorival a se preparar para essas decisões. O Flamengo provavelmente vai se manter nesse bloco da frente porque tem elenco para isso. É diferente de um Corinthians, né, do próprio Fluminense, do Inter. O Flamengo tem um time B que a gente comparou aqui que poderia brigar por conquistas. A gente estava aqui escalando, brincando. O time sábado contra o Cuiabá deve ser Santos, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas. Vidal, o Pulgar está machucado, então entra o Diego Ribas. Aí vem os garotos, Vitor Hugo, Matheus França, Marinho e Cebolinha. Bom time reserva do Flamengo. Bom time. Ô, João, só fazer um adendo na situação do Inter, né? Sim. Porque, assim, eu sou um cara que defendo muito essa situação. Que o importante não é a posição, mas a função. E ali eu falei que Edenilson, Elisiero, né? Mas o Mano que está no dia a dia, sim, tentando entrar na cabeça dele, com certeza, na avaliação dele, eles não são da posição, mas eles conseguem fazer essa função, né? Porque hoje no futebol moderno a realidade é essa, né? Assim, tu não é volante, tu não é meia, tu faz as funções, até porque se tu te prender a uma posição só, uma função só, hoje te limita muito, né? Então acho que na cabeça do Mano eles conseguem, dentro das características dele, do que o jogo pede, exercer a função de primeiro e segundo homens no meio campo, né? A Mari tocou num ponto que eu acho que assim, é bem legal o que você falou assim do Flamengo ter jogadores que precisam de pouco espaço para resolver. E olhando a escalação, o meio-campo do Inter não está tão preenchido. Aí é o que o Fernando Praz está falando. Os jogadores de lado vão ter que até fechar, porque provavelmente o Pedro Henrique vai ter que, sem a bola, acompanhar o Rodinei, que é amplitude pelo lado direito. Mas o Maurício, já que o Felipe Luiz não sobe tanto, ele vai ter que ajudar esse meio-campo, porque o Flamengo joga com 4 por dentro. O Thiago Maia, o João Gomes, o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, eles jogam próximos, fazem um losango. O Flamengo joga muito por dentro. E aí, assim, se jogar só com o Lisieiro, Edenilson e o Alan Patrick, é um a menos ali. Aí o Flamengo tem um espaço. E aí vamos ver como vai funcionar isso. Discussão tática muito interessante. Ali no telão, o Dorival, que pode ir para outro patamar na carreira recentemente. Se ganhar a Copa do Brasil e Libertadores seguidamente, ele pode realmente atingir um nível espetacular na carreira. Agora, olha lá no telão, rapaz, Gabigol e Sampaoli. O que os dois têm a ver? O negócio é o seguinte, o portal Mi Sevilha Querido, que acompanha o Sevilha lá na Espanha, trouxe a informação de que Jorge Sampaoli está acertado para retornar à equipe diante dos maus resultados do Sevilha, que hoje, inclusive, levou uma goleada para o Borussia Dortmund lá na Champions 4-1. O Lopetegui está saindo e o Sampaoli está voltando. E, como sempre, o Sampaoli, quando chega, está pedindo muitos jogadores. Já pediu 5 contratações à diretoria do Sevilha. E ele quer Gabigol. Ele pediu a contratação de Gabigol. Só, no caso, a partir de janeiro, quando abre a janela de transferências. Seria depois aí das grandes decisões que o Flamengo tem. Mas o Sampaoli, entre os pedidos dele, quer a presença de Gabigol e disse que vai usar o seguinte argumento com Gabi: você não deu certo no futebol da Europa. Venha para cá e mostre que você pode jogar na Europa. E com o Flamengo, qual é o argumento que ele vai usar? Dinheiro. Porque o Braz falou semana passada que um time da Turquia, né? 33 milhões de euros a multa rescisória do Gabigol. Né? Exatamente. O Sevilha terá que pagar isso. Esse é o argumento para ir. É dinheiro. Grana! Se tivesse argumento... Se vir com essa grana assim, 30 milhões de euros, é uma coisa que assim, balança, né? Mas olha, perdeu o Gabigol, por mais que o Pedro está voando, mas eles entrosaram. Tudo bem que vai voltar o Bruno Henrique, o Everton Cebolinha está crescendo,
Mas o Gabigol é um símbolo nesse time, nessa era vitoriosa. E eu não sei se o Sevilha... O futebol espanhol, eu acho que é um estilo pro Gabigol. Acho que ele tem qualidade para isso. Né? Tem mais jogo. O Sampaoli é um treinador que privilegia muito a parte da frente, né? Ele gosta desse tipo de jogador.